Saúdo a amada igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui fazendo a obra do Senhor Jesus, pela misericórdia, pela graça, pelo poder do Espírito Santo de Deus. E quero agradecer a todos os ouvintes da Rádio Missionários da Verdade. Quero agradecer aos missionários da Verdade, Paulo César. Um abraço para o nosso amigo missionário da Verdade, Elvis Pereira, que juntos fazemos o Missionário da Verdade, esse projeto que Deus tem colocado nos nossos corações. E glorifico a Deus por esse momento que vivemos, que ensinamos, esses momentos que Deus tem proporcionado para discutirmos, para aprendermos da santa e poderosa palavra de Deus. E hoje, meus irmãos, eu glorifico a Deus pela revelação do Espírito Santo através da sua palavra e oro a Deus para que essa mensagem, essa palavra que iremos estudar, que ela possa chegar e atingir os corações e que possamos enxergar que não somos nada sem a direção da palavra de Deus. E o fundamento desse estudo de hoje, ele é para que possamos enxergar esse fato. E eu glorifico a Deus porque Deus tem levantado um povo, tem levantado um novo povo, uma nova geração nesses últimos dias da igreja na terra, uma nova geração que não se vende, uma nova geração que não se dobra, uma nova geração que tem feito a diferença. E eu glorifico a Deus pela misericórdia dele, ele nos usar nesses últimos dias para abrir os olhos da Igreja de Cristo na terra. E hoje, meus irmãos, iremos estudar sobre um dos capítulos mais lidos dentro dos templos eclesiásticos, que é a cura do paralítico de Betesda. E a leitura da palavra de Deus, ela encontra-se no livro de João, no capítulo 5, nos versículos de 1 ao 9, que diz o seguinte, a palavra de Deus. Depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhes: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que
Quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo, aquele homem ficou são e tomou seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Louvado e engrandecido seja o Deus Todo-Poderoso. Amados irmãos em Cristo Jesus, primeiramente, quero convidar os irmãos para visitar nossa página no Facebook, Missionários da Verdade, para visitar o nosso site, Missionários da Verdade. Através desses canais, nós estamos divulgando, né, esse projeto de Deus, que é pregar a verdade, que é fazer a obra de Deus de uma forma genuína, sem requerer algo em troca, né, de uma forma pura e da verdadeira forma que o Evangelho de Cristo nos pede. E eu quero mandar um abraço para os irmãos do grupo do WhatsApp, Missionários da Verdade, no qual estamos aprendendo juntos ali sobre alguns temas teológicos e temas importantes, né, que devemos debater nesses últimos dias da Igreja na Terra. Então, meus irmãos, esse texto que encontra-se em João, no capítulo 5, é um texto muito importante. Eu estava congregando domingo passado e ao pregador ele lê esses versos, esses versículos, me chamou a atenção e o Espírito Santo de Deus, ele me revelou algo através dessas passagens. E eu quero compartilhar com os irmãos, gostaria de compartilhar com os irmãos essa revelação tremenda que o Espírito Santo de Deus ele tem colocado no meu coração. E eu quero falar dos irmãos, quero falar para os irmãos algumas lições à beira do tanque de Betesda. Algumas lições à beira do tanque de Betesda. O que é que nós podemos tirar de lição dessa passagem no qual Jesus ele participou juntamente com esse enfermo, juntamente com esse local e com essa ocasião e situação. O que é que podemos retirar, né, desse texto, aprender e colocar em prática nas nossas vidas? Eu já ouvi diversas formas, diversas pregações, diversas analogias, mas eu confesso aos irmãos que o Espírito Santo ele tem me revelado através dessa palavra, eu jamais ouvi. E tenho certeza que os irmãos ficaram impactados com o que o Espírito Santo tem para nos falar. Antes de tudo, né, eu falo muito, né, de examinar as Escrituras, porque nós cuidamos de ter nela a vida eterna, porque a palavra de Deus, ela é quem nos direciona, é quem nos mostra o caminho a seguir. E, ultimamente, as mensagens que o Espírito Santo tem me revelado, tem me dado, tem sido com essa direção. Porque a Bíblia diz, lá em 2 Timóteo 3,16, que toda a Escritura ela é inspirada por Deus e útil para o ensinamento, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura ela é movida pelo Espírito Santo, conforme 2 Pedro, capítulo 1, nos versículos 20 e 21, nós podemos acompanhar. A palavra de Deus é a verdade.
né? Em 2 Pedro também, no capítulo 1, nós podemos ver isso. A palavra é viva e eficaz, segundo Hebreus, capítulo 4. A palavra de Deus ela é loucura para o homem carnal, segundo 1 Coríntios, do capítulo 1, verso 18. Então, a palavra de Deus ela é loucura para o homem carnal. Então, quando o Espírito Santo nos revela, né, a palavra de Deus, além da letra, além da palavra, para muitos é loucura. Para o homem é loucura, né? Então, a palavra de Deus também, ela procede do Espírito Santo, aos quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com o que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2. A palavra de Deus ela é luz, né? Então ela ilumina os nossos caminhos para que possamos enxergar onde devemos pisar e o que devemos fazer, conforme Salmo 119. E a palavra de Deus ela é reta, conforme o Salmo 33. A palavra de Deus também ela é eterna, segundo Mateus, capítulo 24. E João, no capítulo 5, no verso 39, ele nos diz que nós devemos examinar as Escrituras. Examinar, não apenas ler. Nós devemos examinar as Escrituras, porque nós devemos cuidar, ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam, segundo João 5,39. E segundo João 17,17 diz: santifica-os em sua verdade. A sua palavra é a verdade. Então, meus amados irmãos em Cristo, outro fundamento não há. A Bíblia diz que se até mesmo um anjo trouxer outro fundamento além destes que já estão postos, é anátema, é maldição. E a palavra de Deus é tudo isso e muito mais. E é através dela que nós podemos chegar à vida eterna. Então não é por conhecimento humano, não é por conhecimento filosófico, não é por conhecimento científico, é pelo conhecimento bíblico e genuíno da palavra de Deus que podemos chegar a Jerusalém Celestial. Então, nesses últimos dias, meus amados irmãos, nada é mais importante e nada deve tirar o nosso foco além dos ensinos da palavra de Deus. Se líderes, se ensinadores, se professores eclesiásticos, eles introduzirem um novo ensinamento, não aceitem, vão até os mesmos, né? Fale a palavra de Deus, mostre para eles onde está escrito e onde está o equívoco, porque a Bíblia diz que é necessário fazermos isso para que eles voltem à sã doutrina. Porque o interesse é que todos possamos subir com Cristo nas nuvens e que todos possamos ser salvos e que todos possamos chegar a Jerusalém Celestial. Então, meus amados irmãos, vamos fazer uma analogia desse capítulo, o capítulo de João, né? Vamos trazer para os nossos dias vamos fazer umas comparações, vamos ver o que o Espírito Santo ele tem a tratar conosco através da revelação da sua palavra. E a palavra de Deus em João 5 inicia dizendo que depois disto havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Irmãos, eu quero que os irmãos atentem a esse trecho, né? Que inicialmente o nome Betesda ou Betesda podem referir-se a duas palavras da língua hebraica: Bet ou Beit, casa, e Shezen,
bondade, benignidade, misericórdia. Significa, portanto, lugar de misericórdia divina ou casa da misericórdia divina. E também tem significado, né? Ele tem essa palavra Betesda tem um significado de casa das azeitonas, né? O que eu acho interessante, né, que vamos fazer uma analogia, que aquele lugar onde estavam muitos enfermos, aquele lugar onde tinha 5 pavimentos, aquele lugar onde era próximo a Jerusalém e onde era próximo à porta das ovelhas, era um lugar chamado Casa de Misericórdia. Era um lugar chamado Casa das Azeitonas. Era um lugar chamado de Casa da Benignidade, né? Então, Casa da Misericórdia Divina. E eu posso fazer uma analogia, né, que Casa das Azeitonas, como dizem Salmos 52, no versículo 8, quando Davi disse: mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Então, partindo para essa analogia, trazendo para os nossos dias, Betesda, ela pode significar a casa de Deus, templo, né? O templo onde nós congregamos, que chamamos também de casa de Deus. Mas sabemos que nós é que somos os templos, né, do Espírito Santo, somos os templos de Deus. Mas congregamos em um templo que hoje é chamado de igreja. E Casa das Azeitonas, Casa da Misericórdia Divina, eu quero fazer uma analogia sobre os templos das igrejas modernas, né? Então é ali, nessa casa da misericórdia, onde Deus usa da sua misericórdia, onde Deus usa da sua misericórdia para salvar, onde Deus usa da sua misericórdia para mudar a vida das pessoas e para alimentar e saciar a sede com a palavra de Deus. E nós, para podermos adorar um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus que é misericordioso. Por isso, eu posso chamar também, podemos chamar a casa de oração, né? A casa que buscamos a Deus, os templos de casa de misericórdia. E Jesus, ele subiu para Jerusalém, e a Bíblia diz que próximo à porta das ovelhas tinha um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tinha 5 alpendres. E eu quero continuar aqui falando para os irmãos e tentando explicar esse capítulo de uma forma, trazendo para os nossos dias, que porta das ovelhas, quando fala aqui, ora em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, porta das ovelhas, conforme citado na Bíblia Sagrada em Neemias capítulo 3, também versículo 1, e em João, né, nesse caso no capítulo 5, no versículo 2, é uma localidade ao norte de Jerusalém, por onde as ovelhas passavam. Então, o que eu acho interessante, no sentido figurativo, né, podemos também falar que dessa passagem das ovelhas do rebanho de Cristo para a comunhão com Deus na Jerusalém celestial. Então, conforme Apocalipse 21:2 diz: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E eu quero que os irmãos entendam que essas ovelhas, antes de entrar em Jerusalém, né, pela porta, se banhavam nesse tanque. Alguns historiadores dizem, alguns teólogos, que essas ovelhas
antes de entrar pela porta, pela Jerusalém, antes de chegar a Jerusalém, a cidade de Jerusalém, elas passavam por esse tanque, né, que era a casa da misericórdia, e se banhavam, né? Então eles se banhavam, significava que aquelas ovelhas ficavam limpas, né? Que aquelas ovelhas elas saíam dali purificadas. E a água, ela tem um significado na palavra de Deus, né? Que é o significado que significa, na verdade, a palavra de Deus. A água, ela significa a palavra de Deus. E nós podemos ver que, essas ovelhas, elas antes de entrar na cidade, elas passavam, era por ali, era o caminho que elas passavam, era a obrigação delas passar, se banhar naquele tanque para, para serem limpos pelaquela água e adentrar a cidade pelas portas. Então, meus amados irmãos, quero que os irmãos atentem, né? Acredito que os irmãos já estão entendendo a mensagem. A Nova Jerusalém, no qual fala aqui Apocalipse, no qual eu já li, o rebanho de Cristo passando ali pelo tanque, se banhando na palavra de Deus. Essa é a importância, né, dessa pregação, dessa mensagem de hoje, para que os irmãos vejam que a importância é muito importante, que possamos adentrar, né, na cidade, na Nova Jerusalém, limpos. E para isso é necessário nós passarmos, nós se reunirmos, né, nos templos e nós sermos limpos da palavra de Deus. Que quando reunirmos nos templos, nós possamos realmente saciar nossa sede e possamos nos banhar da palavra de Deus, para que possamos entrar limpo pelas portas. Então, nesse versículo, podemos enxergar, né, que para o povo de Deus, ele poder entrar na Nova Jerusalém, ele poder entrar na cidade pelas portas, é necessário primeiro se banhar e sair limpo da palavra de Deus. É necessário seguir a palavra de Deus. É necessário se banhar. É necessário estar limpo, se santificar. É necessário você estar puro através da palavra de Deus. E é a palavra de Deus quem nos purifica. É a palavra de Deus que nos mostra o caminho a seguir. É a palavra de Deus que nos leva, que nos direciona a Nova Jerusalém. É a palavra de Deus que vai nos mostrar o caminho, e é a palavra de Deus que nos mostra o caminho correto da salvação e o caminho correto para evitarmos o pecado, o caminho correto para que possamos chegar ao céu. E é pela palavra de Deus, única e exclusivamente a palavra de Deus, que pode nos levar à Nova Jerusalém. Também quero atentar para os irmãos que o templo, uma das obrigações do templo, é que deve ensinar o seu rebanho a palavra de Deus. Uma das obrigações do templo, quando as ovelhas passam por ele, é banhá-las com a palavra de Deus. É saciar a sede delas com a água da vida. Então, amados irmãos, é necessário, né, que possamos ser limpos da palavra de Deus, para que possamos entrar na Nova Jerusalém, que é a promessa de Cristo para nossas vidas. Podemos observar também, amados irmãos, no final desse versículo, no qual diz, o qual tem 5 alpendres. Então, mais um requisito para que possamos enriquecer esse estudo, trazendo para os nossos dias, é que aquele lugar, o tanque chamado em hebreu Betesda, ele tinha 5 alpendres, no qual
templo que vivenciamos, né? Nos dias de hoje, né? Os templos que chamamos de igrejas, onde vamos adorar a Deus, onde vamos nos confraternizar e ouvir a palavra de Deus, onde vivemos em comunhão, né? Onde na verdade devemos viver em comunhão um com os outros e ouvir e adorar a Deus e engrandecer o nome de Cristo. Esse lugar, ele também tem 5 compartimentos. Ele também tem 5 alpendres. E esses 5 alpendres é chamado pela teologia como os 5 dons ministeriais. Então, amados irmãos, a Igreja de Cristo, ela aqui na terra, ela tem 5 dons ministeriais que constam ali no capítulo 4, no verso 11 de Efésios, que diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para doutores. Então, para enriquecer o nosso estudo, trazendo para os nossos dias de hoje, fazendo essa analogia, né, para que possamos entender as lições que podemos tirar à beira do tanque de Betesda, que esse tanque ele tinha 7 entradas, ele tinha 5 entradas, 5 compartimentos, e a Igreja de Cristo na Terra, ela tem 5 dons ministeriais, né? Conforme está escrito, como já foi lido ali em Efésios, no capítulo 4, no versículo 11. Então, meus amados irmãos, a igreja de hoje, ela contém, na verdade, e deve conter esses 5 dons ministeriais, né? Embora uns entendem que nem todos hoje estão em prática, mas esses são os dons ministeriais que Cristo deu para a igreja. E vivemos tempo de seca da palavra de Deus. Culpa é de todos, mas a liderança eclesiástica, ela tem grande fatia na culpa dessa falta da palavra de Deus nos púlpitos das nossas igrejas, nos ensinamentos das escolas bíblicas e em todos os lugares no qual um líder eclesiástico ele possa ensinar. Raramente hoje nós podemos ver a palavra de Deus ela sendo pregada de uma forma genuína e ensinando e confrontando com o pecado, confrontando com todo tipo de imundícia que o homem mundano ele pode cometer. Então, amados irmãos, nós podemos ver que esse tanque ele tinha 5 compartimentos, eles tinham 5 alpendres, e a Igreja de Cristo ela tem 5 dons ministeriais. O capítulo continua dizendo: neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Meus amados irmãos, esse versículo é tremendo. Podemos enxergar aqui, trazendo para os nossos dias, que dentro das nossas igrejas, dentro dos templos que congregamos, de diversos tipos de denominações que podemos acompanhar, existe uma grande multidão que jaz. Neste jazia, grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas, enfermos físicos e espiritual, né, dentro das nossas igrejas. O que torna uma pessoa enferma, em sua maioria das vezes, é os maus cuidados e o pecado, né, que torna essas pessoas enfermas. Porque depois que Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estais são, não pecais mais, para que não te suceda alguma coisa pior.
né? Nesse mesmo capítulo de João, quando o enfermo encontrou Jesus, no qual já estava curado, Jesus disse: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Então, neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. E nos nossos templos existem enfermos físicos e espiritual, esperando que alguém vá lá e movimenta a água e prega a palavra de Deus e consiga banhá-lo com a palavra de Deus para que haja uma mudança de vida. Dentro da nossa igreja tem existido muitos enfermos espiritual, enfermos que não conseguem andar, muitos cegos, muitos mancos, e infelizmente falta anjos, faltam pessoas, faltam servos de Deus, verdadeiros servos de Deus, para pregar a verdade, para que esses enfermos possam andar e possam ser curados das suas enfermidades. A Bíblia também diz que ali existiam cegos. Deixa-os, são cegos, condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova, segundo Mateus 15. E cegos, existem muitos cegos hoje dentro das nossas igrejas. Existem muitos cegos espiritualmente. Existem muitos cegos que muitas das vezes fingem ser cegos, né? Existem cegos e existem cegos que fingem ser cegos, porque muitas das vezes enxergam a palavra de Deus, mas fingem não enxergar. Enxergam a verdade da Bíblia, mas preferem continuar cego porque estão vendidos por um cargo, estão vendidos por uma doutrina, estão vendidos por uma religião, estão vendidos por uma placa de uma igreja e continuam cegos na sua religiosidade, continuam cegos na sua doutrina, continuam cegos indo e levando outros, caindo todos em um buraco, porque a cegueira espiritual ela só leva a cair em um buraco, que é o lago de fogo e enxofre. Mas Jesus, o Jesus do tanque de Betesda, o Jesus da casa de misericórdia, ele pode curar essa sua cegueira espiritual. Ele pode curar a nossa cegueira espiritual. Ele pode curar a cegueira espiritual que vivemos nos dias atuais. Então, Jesus ele pode curar os enfermos que estão dentro das nossas igrejas. Ele pode curar os cegos que são cegos, não estão vendo, não conhecem a palavra de Deus, mas ele pode curar os cegos também que fingem ser cegos, bastam querer. Então Jesus, ele está dentro do tanque Betesda, ele está ali no tanque Betesda, ele está passando pelo tanque Betesda, ele está dentro dos templos. Quando nós se ajuntamos para adorar a Deus ali nos templos, Jesus ele está naquele lugar. Ele está naquele lugar. Não significa que quando nós sairmos de lá, ele continuará lá, porque ele diz que não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas quando 2 ou 3 se reúnem no seu nome, se reúne e ele está ali presente, ele estará ali presente. Então, amados irmãos em Cristo, quando nos reunimos para adorar o Deus Todo-Poderoso e aprender da sua santa palavra, Jesus, ele está ali e ele está para curar enfermo, ele está para curar os cegos espirituais, ele está para curar os enfermos espirituais e para que possamos chegar na Nova Jerusalém, para que nós, ovelhas de Cristo, possamos ser lavados pela palavra de Deus e que possamos chegar na Nova Jerusalém. E a Bíblia diz que também ali havia mancos. Mancos, aqueles que se arrastam, aqueles que dentro das igrejas, dentro das congregações se arrastam. Pessoas que até andam na verdade, mas não conseguem andar com total equilíbrio, não conseguem ser uma pessoa equilibrada, porque ora está no mundo, ora está na igreja, ora o pensamento mundano, ora um pensamento espiritual. São pessoas que mancam, são pessoas que não conseguem andar no caminho reto, são pessoas que estão aceitando o erro e muitas vezes aceita a verdade, aceita o erro
e misturam as coisas e acabam continuando enfermos, mancos dentro da igreja. E ali naquele tanque haviam também mancos, como hoje dentro das nossas igrejas existe também esses mancos e sofrem com essa deficiência, porque Jesus está ali, Jesus está ali, a água da sua palavra está ali, mas ele apenas observa, ele apenas olha para a água, olha para Jesus, mas ainda não tomou iniciativa de se banhar daquela água. E ele, como nós iremos ver na frente, ele muitas das vezes ele usa de diversas desculpas para isso. Então, meus amados irmãos em Cristo Jesus, esses ora quer servir a Deus, ora o mundo, ou a tradição, quer servir a tradição, quer servir a doutrina, e sofrem com essa deficiência, e acaba que toda a congregação, toda a igreja, toda localidade cristã que estão ali para aprender mais de Cristo, para escutar e aprender a palavra de Deus, acabam sendo guiado por cegos, guiado por mancos, guiado por enfermos, e acabam se contaminando com essas enfermidades e acabam ficando cegos, acabam ficando mancos, acabam ficando os enfermos. E a Bíblia diz, amados irmãos, que também ali haviam ressecados ou ressequidos. São aqueles ou aquilo que falta umidade, falta água, desidratado, aquilo ressecado, aquilo desidratado por falta do conhecimento. Naquele tanque existiam também pessoas ressecadas, como hoje, nos nossos dias, dentro dos nossos templos, existem pessoas ressequidas, existem pessoas ressecadas, faltando água, desidratada da palavra de Deus, pessoas que pensam estar cheias, mas estão ressecadas, pessoas que falta conhecimento, né? Estão no templo, mas falta água da vida, não bebe dessa água. Aleluia, louvado seja Deus. A água, ela está na mão, está debaixo do braço, que é a Bíblia, está em casa, mas não bebe dessa água. A água no templo, existe água no templo, como existia ali naquele tanque, mas não bebe, porque falta alguém muitas vezes para querer levar essa água, ou levar essa pessoa até a água da vida, mas muitas das vezes a própria pessoa ela não quer, ela está ali com a água debaixo do braço, ela está ali com a água em casa empoeirada, ela está ali com a palavra de Deus, né, do seu lado, no banco da igreja, mas quer ouvir, quer esperar, muitas vezes que o anjo da igreja, né, que o pastor, ele movimenta as águas, mas não tem a coragem de ir lá buscar, não tem a coragem, porque a tradição, o legalismo, o pecado, a falta de leitura da palavra de Deus, deixa aquela pessoa ressequida, deixa aquela pessoa ressecada, ser desidratada da água da vida, desidratada da palavra de Deus, e ela fica esperando para que um preletor de fora, um pregador de fora, ou muitas vezes um pastor de fora, venha e ensine, ou movimenta aquelas águas, mas ela mesmo não tem a coragem de ir lá, de ir na fonte, né? A fonte está dentro da casa dela, muitas vezes está no celular, muitas vezes está no trabalho, dentro de uma gaveta, ou próximo à cabeceira da cama. Mas essas pessoas, esses enfermos, esses mancos, esses cegos, esses enfermos, esses ressecados, eles não têm a coragem, eles não têm, eles preferem esperar, mas não têm a coragem de ir lá buscar na fonte, de dobrar o seu joelho, de pedir o Espírito Santo de Deus discernimento. Eles não têm coragem de buscar a fonte verdadeira, que é Cristo, que é a sua palavra, e fica esperando por A, por B, por terceiro, e continuam ali, doentes e enfermos, porque não tomam atitudes, e muitas das vezes falta pessoas para levar, para mostrar, para ensinar, para admoestar essas pessoas, mostrar que estão enfermas.
falta pessoas, porque muitos estão se acovardando nesses últimos dias. Muitos foram vendidos por um prato de lentilha. Muitos foram vendidos por um cargo dentro da igreja e tem medo. E tem medo de perder seus cargos, tem medo de perder suas posições. Mas eu lhe digo nesta noite, eu lhe digo nesta hora, nenhuma posição é mais importante do que a palavra de Deus. Nenhuma posição é mais importante do que o céu. Nenhuma posição é mais importante do que a Nova Jerusalém. Então você tome cuidado, você enxergue, você se banhe dessa água para que você possa ser curado dessa enfermidade e possamos entrar junto pelas portas da Nova Jerusalém. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, devemos nos banhar da água da palavra de Deus. E existem muitos enfermos esperando o movimento das águas, né? Em Efésios 5:26 que diz para santificá-la, purificando pelo lavar da água da palavra. Então, muitos estão esperando o movimento das águas. E conforme Efésios diz, purificando pelo lavar da água que é a palavra. Então aqui, mais uma vez, para enriquecermos o nosso conhecimento, o nosso estudo sobre as lições que podemos tirar do tanque de Betesda, nós podemos ver aqui em Efésios 5:26 que a água que lava é a palavra de Deus. E que a água daquele tanque, quando o enfermo ele era banhado, quando ele se banhava naquela água, que era agitada, né, por alguém, por um anjo, quando era agitada aquela água, quando ele tomava a iniciativa, quando ele entrava naquela água, ele era curado. E ele saía e andava. E entrava em Jerusalém. E, meus amados irmãos, todos estavam ali esperando o movimento das águas. Esse é o mal de muitos, esperar. Eles estavam esperando, não tomaram a atitude de ir lá beber, de ir lá se banhar da palavra de Deus, de se purificar dos seus pecados. E quando toma a iniciativa, logo desiste por diversos motivos. Um deles, pelo fato de ver o movimento das águas em uma simples palavra dada por um pastor ou pregador em um domingo à noite e desistir de buscar por achar suficiente ou não conseguir por motivos diversos, tais como trabalho, família, filhos e obrigações secular. E muitos não conseguem, diz, eu não consigo ir à fonte por obrigações seculares, por filhos, pelo trabalho que está sendo cansativo, porque o pastor já movimentou as águas, porque o pregador já movimentou as águas, então não preciso mais, então acha que é suficiente, então eu vou esperar aqui, eu não vou me esforçar, porque se eu me esforçar, né, eu vou conseguir chegar lá, mas não, eu já vi que um ali conseguiu, que um ali já movimentou as águas, já estou satisfeito. Então, assim como aquele enfermo, ele olhava para as águas e quando o anjo ele movimentava as águas, ele tinha um interesse, mas muitos fazem como aquele enfermo, né? Querem, mas tem que tomar uma atitude drástica. Você muitas vezes tem que sair da sua zona de conforto. E aquele enfermo ele estava na zona de conforto, como a gente vai ver mais à frente. E podemos ver que quando as águas da palavra de Deus elas são agitadas, muitas vezes poucos aceitam aquela palavra. Porque hoje em dia os fiéis querem materializar a fé. A palavra de Deus para muitos não é suficiente. Nem hoje em dia tem que ter firulas, tem que ter amuletos, água nos templos, oração pela água, pela rosa, né? Tem que ter firula, tem que correr, rodopiar, né? Para que os membros saiam satisfeitos. Porque só aquele movimento das águas também muitas vezes não satisfaz, né? Porque a palavra de Deus muitas vezes ela não está satisfazendo nos nossos dias. Mas poucos sabem que é necessário.
Poucos sabem que é necessário apenas se banhar naquela água que é a palavra de Deus para poder ser purificado e para poder enxergar o caminho a seguir e enxergar a palavra de Deus de uma forma genuína, assim passando e repassando a todos que estão à sua volta, para pregando a palavra de Deus, pregando a verdade do Evangelho, pregando que Jesus Cristo ele morreu na cruz, ele ressuscitou o terceiro dia, ele subiu aos céus, pregar que nós somos salvos pelo sangue de Cristo, que quando nós aceitamos a Cristo como único e suficiente Salvador, né, os nossos pecados eles são jogados no lago do esquecimento e que a partir dali nós vivemos uma nova vida, somos uma nova criatura e que nós vivemos dessa forma porque nós esperamos uma promessa de Cristo quando ele estava aqui na terra. E conforme podemos ler na Santa Palavra de Deus, que é a volta dele, quando ele vem buscar a sua igreja, para que possamos viver eternamente nos céus, para que possamos entrar na cidade pelas portas, na cidade de Jerusalém. Então, amados irmãos em Cristo, hoje, quando as águas são agitadas, poucos aceitam. Então, assim como naquele dia, quando as águas eram agitadas, apenas conseguia chegar. Então assim, hoje também é dessa forma. Quando as águas são agitadas da forma correta, quando a palavra de Deus ela é colocada nos púlpitos, muito poucos, absorvem e mudam de vida. A grande maioria espera um movimento, espera a materialização da fé para sair dali, muitas vezes pensando que estão debaixo de vitória ou debaixo de bênção, onde muitas das vezes o que foi passado foi um ensinamento doutrinário distorcido da palavra de Deus e que não vai edificar e vai passar mais uma semana, mais um mês ressequido, doente, enfermo, cego, porque a verdadeira palavra de Deus, a genuína palavra de Deus, ela não foi movida da forma correta. E quando é correta, quando ela é movida, quando é pregado o Evangelho de Cristo, de uma forma que se dá para entender, de uma forma que é simples, de uma forma que não tem um aumento nem um acréscimo, então podemos sair cheios do Espírito Santo de Deus e podemos andar muito mais, um caminho muito mais longo até e transpassar, podemos transferir, na verdade, né? Podemos divulgar para todas as pessoas que estão à nossa volta, porque a palavra de Deus, quando ela nos enche, quando ela nos ensina, a vontade que nos dá é de repassar, é de ensinar, é de mostrar para as pessoas que estão à nossa volta o quanto Deus é bom e o quão maravilhoso Deus ele fala através da sua palavra. Então, amados irmãos em Cristo, amados irmãos em Cristo Jesus, a palavra de Deus ela continua dizendo que, porquanto um anjo descia um certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E assim, né, como o movimento das águas da palavra de Deus sara qualquer enfermidade, nos santifica e nos direciona a Jerusalém Celestial, assim, naqueles dias, o anjo, quando descia, que agitava aquelas águas, aquela pessoa, aquele enfermo, ele era curado. Dessa mesma forma, hoje em dia, quando as águas são agitadas e quando aquela pessoa que está ali, ela toma iniciativa, né, de absorver aquela palavra de uma forma eficaz, com certeza ela é curada, deixa de ser cega, deixa de ser enferma, deixa de ser paralítica e passa a carregar a cruz de Cristo, né, carregar a nossa cruz que Cristo nos ordenou para pregar o Evangelho a toda criatura de uma forma genuína, salvando vidas, tirando da mão do inimigo vidas que estão perecendo. E assim o nome de Jesus vem sendo glorificado.
continuando, irmãos, estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Então muitos estão nos templos religiosos, movidos pela tradição, com mentes cauterizadas. Passa ano, passa dias, meses, e essa pessoa continua religioso, mas distante de Deus, indo aos domingos à igreja, mas vazio da água da vida, de terno e gravata, mas sem enxergar o próximo que precisa dele. Isso dentro das nossas igrejas. E isso é grave. Nós devemos nos banhar da palavra de Deus, porque lá é onde diz que nós precisamos ajudar o próximo. Nós precisamos enxergar o que os nossos irmãos estão precisando, se estão passando dificuldade, né? Porque graças a Deus, Deus tem nos ajudado até aqui, mas existem pessoas que precisam de nós, e a Bíblia nos ensina a ajudar essas pessoas, seja com alimento espiritual, seja físico. Então é necessário, irmãos, que possamos ser banhados pela palavra de Deus, ser banhados por essa água, que é a água da vida, para que possamos deixar de ser religiosos, para que nós possamos deixar de lado as coisas desse mundo e passamos a enxergar a verdadeira palavra de Deus, a enxergar de uma forma que venhamos a contaminar o nosso meio. E Jesus ele continua dizendo o seguinte: e Jesus, vendo este enfermo deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: quer ficar são? Irmãos, Jesus ele viu que o enfermo ele estava deitado. E Jesus, ele com toda a sua sabedoria, ele pergunta: quer ficar são? Deitado, irmão, fala de zona de conforto. Jesus ele viu que aquele enfermo estava deitado, conformado com tudo, trazendo para os dias de hoje, né? Muitos doentes dentro das igrejas deitados, conformados com a corrupção, conformado com doutrinas falsas, conformado com erro de pastores e líderes que apenas agitam a água, mas muito raramente banham alguma ovelha, e muito nem perto da água chega por pensar ser autossuficiente. Então, meus amados irmãos em Cristo, precisamos sair dessa zona de conforto. Aquele enfermo ele já estava deitado esperando, né? Esperando, mas a água estava ali. A água estava ali e quando o anjo ele agitava aquelas águas, esse enfermo ele diz que ele quando ia, outro ia na frente dele, mas ele já estava ali há bastante tempo e ele se deitava, né? Ele esperava deitado. E muitos que já estão há muito tempo dentro das igrejas ficam deitados esperando um outro pastor vir de outra localidade, vir um profeta de outro canto para que fale a verdade, mas essa pessoa própria ela pode pregar o evangelho, ela tem autoridade para isso. Basta ler, basta estudar, basta pedir discernimento da palavra ao Espírito Santo de Deus, porque todos nós temos o ID do Senhor carimbado como cristão. Então nós devemos admoestar, devemos instruir conforme a palavra de Deus. E Jesus ele faz uma pergunta para aquele enfermo: você quer ficar são? Porque não basta, né? Não basta Cristo dar as ferramentas, basta você querer ser curado, basta você querer tomar iniciativa, sair daquela zona de conforto, basta você querer desempoeirar a Bíblia da sua estante e ler e pedir discernimento da palavra de Deus e jejuar e buscar a Deus. Basta você tem que tomar iniciativa. E Jesus ele faz um dos maiores convites que a humanidade pode ter na sua vida, que é o convite de ficar são, de ficar salvo por Cristo. Cristo que nos salva a cada dia quando nós buscamos a Ele. Então
Então, meus amados irmãos, a salvação de Cristo veio, né? Aquele enfermo ficou são, e hoje, dentro das nossas igrejas, dentro das nossas congregações, é de costume, muitos no final dos cultos, né, falar a frase: quer aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador, e muitos ali, né, ou poucos ali, se levantam e se decidem mudar de vida, no qual eu fui um deles há muitos anos atrás, quando recebi esse convite e me levantei e resolvi mudar de vida, e honra e glória para Jesus que estou aqui. Mas Jesus, ele faz esse convite, e aquele enfermo, ele estava na zona de conforto, mas pela misericórdia de Cristo ele foi curado. Então podemos tirar mais uma lição, que devemos sair da zona de conforto. Nós devemos sair da zona de conforto para que possamos ser curados. Jesus, ele faz uma pergunta objetiva a um homem doente, né, no qual o termo grego rudis, que significa curado, fala de ser são do corpo, ser íntegro, completo, e também era usado como metáfora para se referir a na verdade ainda é usado, né, para se referir ao ensino que não se desviava da verdade. Jesus queria fazer integridade física, trazer integridade física, no entanto, não apenas física, mas sobretudo integridade espiritual. Então, meus amados irmãos, Jesus, ele cura fisicamente e cura espiritualmente. E ele faz o convite. Basta você querer, basta você responder a Cristo: eu quero Jesus, eu quero, eu estou enfermo. Reconheça a sua enfermidade, reconheça que você está há mais de 38 anos dentro da congregação, como esse enfermo. Ele estava, ele tinha 38 anos, e eu acredito que Jesus deixou registrado isso aqui, né? Permitiu esse registro, na verdade, para que nós possamos enxergar o que aquele homem já estava enfermo há bastante tempo. Então, talvez você tenha 10, 20 anos de igreja e ainda não foi curado. Você permanece cego, permanece coxo, permanece ressequido. E Cristo, ele faz uma pergunta. Ele lança a pergunta para você: você quer ser curado? Então venha. Eu sou a água da vida. Se banhe, né? Eu sou a água da vida. E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho um homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma o teu leite e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Finalizando, irmãos, nosso estudo, nós podemos ver nesses últimos versículos que falta, primeiramente, falta pessoas para ajudar o enfermo a chegar até a água. Muitos levam a outras fontes, né? Ao invés da água, ao invés de água, leva vinho embriagante, com o ensino distorcido da palavra de Deus. Então, naquele tanque, aquele enfermo, faltavam pessoas para guiá-lo até o tanque, né? Faltavam pessoas para ajudá-lo a banhá-lo na água da palavra de Deus. E hoje faltam também pessoas para isso, como já falei. Faltam pessoas para banhar os enfermos na palavra de Deus. E quando muitas vezes aparecem pessoas para isso, eles levam a outras fontes, eles levam a outros ensinamentos. Eles banham, ao invés de banhar na água, eles banham no vinho embriagante. Então aquela pessoa continua doente, aquela pessoa piora, na verdade, da sua enfermidade física e espiritual, né? Com o ensino distorcido da palavra de Deus. E nós podemos ver também, irmãos, que sempre existe um problema. Sempre que você quer ir à fonte, algo acontece. O sono chega, o melhor filme passa na TV, o celular toca, não dá tempo, né? O inimigo, ele não quer que você se banhe dessa fonte. Então o enfermo disse que ele colocou uma dificuldade.
Ele disse: eu não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. E quando eu vou, outro vem antes de mim. Então, nós muitas vezes, irmão, fazemos como esse enfermo. Nós muitas das vezes não vamos à fonte da água da palavra de Deus, porque nós estamos ocupados demais com as coisas desse mundo. Nós não vamos à fonte da palavra de Deus, porque nós estamos muitas vezes com muitas obrigações, porque muitas das vezes nós damos prioridade a outras coisas ao invés da palavra de Deus. Então, meus irmãos, é necessário nós colocarmos como prioridade a palavra de Deus, para que nós possamos nos banhar dessa água e sermos livres, sermos salvos, sermos curados pelo poder do Espírito Santo de Deus, pelo poder da transformação do sangue de Cristo que morreu na cruz do Calvário. Então, sempre nós colocamos um problema, irmão. E quando nós vamos à fonte, sempre alguma coisa acontece. Mas eu oriento aos irmãos que não desistam, que vá, que busquem, que leiam, né, que chorem para o Espírito Santo revelar o poder da palavra de Deus, e que vidas possam ser salvas, possam ser tocadas quando você falar, quando você pregar, quando você ensinar a palavra de Deus. Então, irmãos, o convite de Jesus, que é o verbo da vida, né? O verbo se fez carne. Jesus naquela época era a palavra de Deus encarnada. Então o verbo libertou aquele enfermo, mas Jesus fez o convite. Aquele convite que é feito em todos os tempos, no final dos cultos evangélicos, como já falei. Quer aceitar Jesus? Esse convite não serve apenas para o ímpio que adentra as portas do templo, mas para toda a igreja, e principalmente os enfermos que estão lá dentro, a toda a igreja de Cristo, pois todos necessitamos aprender e vivenciar a palavra de Deus, vivendo em santidade, esperando a volta de Cristo, pregando a palavra de Deus, pregando a verdade, ajudando o próximo, nos enchendo da palavra de Deus. Dessa forma aceitamos a Cristo e carregamos nossa cruz, pois o enfermo foi curado e carregou a cama e andou. Assim somos nós, quando aceitamos viver em Cristo, nova criatura, curado de toda sorte de imundícia que vivíamos. Assim também, quando escolhemos Cristo, carregamos nossa cruz e seguimos. Então, amados irmãos em Cristo, o convite de Jesus, que é o verbo da vida. Então aquele enfermo, ele não foi banhado naquela água, na água da palavra de Deus, digamos literalmente, mas quem estava ali era o verbo, era a palavra de Deus encarnada. Então a palavra de Deus de toda forma curou aquele enfermo. Como a palavra de Deus, o verbo da vida, ele pode curar você, ele pode curar você nesse momento. Talvez você esteja passando por enfermidade física, talvez você esteja passando por enfermidade espiritual, de não estar enxergando a palavra de Deus. Eu não sei qual é o seu problema, mas eu conheço e você conhece, e nós sabemos que existe o verbo da vida, existe o Cristo que morreu na cruz do Calvário para levar nossas enfermidades, e uma das enfermidades que ele levou foi essa espiritual, foi essa falta de visão da palavra de Deus, foi essa falta de direcionamento da palavra de Deus, e também ele levou a enfermidade física. Então, amados irmãos em Cristo, não desista, continue lendo a palavra de Deus, continue buscando a Deus. Se a sua doença, se a sua enfermidade for física, busque a Deus, que Ele é um Deus que cura física e espiritualmente. E se a sua enfermidade for espiritual, continue buscando a palavra de Deus, que Ele vai se revelar através da tua vida, e tu serás usado conforme Deus bem entender nessa terra, fazendo a diferença, mudando as direções, salvando vidas, no nome e no poder de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E aquele dia, irmãos, era sábado, a quebra da tradição, e assim invalidaste pela nossa tradição. A palavra de Deus diz: e assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso defeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim.
mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens, diz Mateus no capítulo 15. Então, amados irmãos em Cristo, o seu coração pode estar longe de Cristo pela tradição, pela religiosidade, e muitas vezes é necessário você quebrar essa tradição, é necessário você quebrar essa religiosidade, jogar fora, que de nada serve, para você poder enxergar o poder do milagre, da transformação da palavra de Deus, o poder do milagre da salvação de Cristo, porque Cristo ele quebrou a tradição naquele dia, porque no sábado não podia fazer muitas coisas, e aquele enfermo ele colocou a cama, carregou a sua cama, e ali Jesus que ordenou isso, e ele quebrou aquela tradição, né? E muitas vezes a tradição nos nossos dias ela deve ser quebrada, porque a tradição muitas vezes ela afasta de Deus. A tradição, como o próprio Jesus diz, esse povo se aproxima de mim com sua boca, me honra com seus lábios, mas o coração está longe de mim, porque muitas das vezes essa tradição, e a tradição deve ser quebrada, por muitos, que muitos possam ser banhados e curados pela palavra de Deus. A religiosidade daqueles homens queria limitar o milagre, mas Cristo, com toda a sua sabedoria, Cristo com todo o seu poder e com a sua misericórdia, aquele enfermo foi curado. Ele carregou a sua cama e nós devemos carregar a nossa cruz. Então Cristo, ele quando nós nos ajuntamos, por mais que existem enfermos, existem cegos, Cristo ele tem misericórdia para curar, mas é necessário nós ser revestidos da palavra de Deus, nós ser revestidos do poder do Espírito Santo de Deus, para que possamos caminhar, possamos enxergar e possamos admoestar todos aqueles que estão à nossa volta, porque Jesus ele está voltando, Então, meus amados irmãos, que possamos tirar, lições, e eu acredito que grandes lições podemos tirar à beira do tanque de Betesda. Então, que Deus ele possa nos orientar através da sua santa palavra. Então, assim como naquele dia, no tanque Betesda, aquele enfermo, ele foi curado pelo verbo da vida, que é a palavra de Deus também, que era a palavra de Deus encarnada, que você possa também ser curado espiritualmente, fisicamente, caso esteja necessitando, e que Deus ele possa nos curar diariamente dessas enfermidades, que possamos entrar na Nova Jerusalém, porque como diz o texto, esse tanque ficava próximo a Jerusalém, e nós estamos próximos à Nova Jerusalém, e nós como ovelhas devemos passar por esse tanque, devemos estar lá na casa de Deus, na casa de oração, como nós falamos hoje na igreja, nos templos. Nós devemos passar, adorar, aprender da palavra de Deus, nos banhar e possamos entrar na cidade pelas portas, possamos entrar em Jerusalém, possamos ser curados. Então, meus amados irmãos em Cristo, eu finalizo esse estudo, glorificando a Deus pela sua misericórdia, pela revelação da sua palavra, e que essa palavra ela possa impactar os vossos corações, que essa palavra ela possa entrar e possa permanecer, que você possa ser instruído e possa entender que o nosso fundamento é a pedra, é a rocha que é Cristo, e tudo isso nós aprendemos na palavra de Deus. Nós vamos aprender o caminho a seguir, o que devemos fazer, onde devemos nos orientar, e tudo isso nós só podemos entender se nós estudarmos a palavra de Deus. E a Bíblia diz, a Bíblia nos orienta, a Bíblia nos dá como mandamento: examinai as Escrituras, porque cuidaste ter nela a vida eterna. Então, meus amados irmãos em Cristo, eu glorifico a Deus por vossas vidas, eu glorifico a Deus pelo projeto Missionários da Verdade, eu glorifico a Deus por essa obra tão maravilhosa que Deus tem feito no nosso meio. Que Deus continue nos abençoando pela sua misericórdia, pela sua graça, que Deus continue nos mostrando, nos revelando a palavra de Deus através do Espírito Santo de Deus. E eu agradeço ao Espírito Santo de Deus que tem nos dado, que
tem nos presenteado com essa revelação, né, com a revelação genuína da sua palavra. Então, um grande abraço, né, a todos os ouvintes da Rádio Missionário da Verdade, a todos que acompanham no Facebook, a todos do WhatsApp, do grupo do WhatsApp, né, a todos que são ouvintes, que ajudam direto e indiretamente, né, que ajudam com doações, que ajudam com cestas básicas, que ajudam de diversas outras formas. E eu quero dizer para os irmãos e quero agradecer, na verdade, aos irmãos que têm nos ajudado, e quero agradecer a todos que têm orado, e eu peço que divulguem o projeto Missionário da Verdade, que é um projeto que tem feito a diferença, é um projeto que tem tentado mudar, né, os pensamentos, que tem levado as pessoas, que estão levando as pessoas para um caminho de morte. Então, porque o nosso fundamento, a nossa direção é a palavra de Deus, e nós não queremos nos desviar dela nem para a esquerda nem para a direita. Então, um grande abraço a todos, uma semana de vitória, uma semana maravilhosa na presença de Deus, estudando a palavra de Deus na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, e que possamos diariamente aprender mais de Cristo, e que pessoas venham ser transformadas através da palavra de Deus, né? Porque o inimigo ele quer nos afastar da palavra de Deus, porque sabe que ali há a libertação, ali nós podemos nos alimentar, nos banhar, nós podemos se reidratar, e podemos chegar onde Cristo ele nos presenteia, que é a Nova Jerusalém. Então, meus amados irmãos em Cristo, Jesus está voltando, e cabe a você aceitar a Cristo, ler a sua santa palavra, examinar para mudar de vida e ser transformado, ser curado, assim como aquele enfermo foi curado ali no tanque. Nós possamos ser curados pela palavra de Deus diariamente, examinando, lendo e buscando através do Espírito Santo de Deus. Termino dizendo que a Bíblia fechada é um livro e aberta é Deus falando com você diretamente. Então reflita nessa mensagem, divulgue e ore e busque a Deus para que possamos chegar juntos à Nova Jerusalém. Louvado e engrandecido seja Deus, graça e paz para todos. Amém.